Olá, bem-vindo à disciplina de mineração de dados. Eu sou o professor Dionísio. Então hoje nós trabalharemos no módulo 2 sobre descoberta de padrões na unidade 1 pré-processamento. Então, nós vimos nas aulas anteriores que a mineração de dados ela envolve uma série de processos e essa série de processos está relacionada a conjuntos de dados. Esses conjuntos de dados normalmente não estão prontos para serem manipulados de forma muito prática ou muito direta pela mineração de dados. Sendo assim, todos os dados que nós formos manipular precisam passar por um pré-processamento. Então, o que é esse pré-processamento de dados? É o processo de preparação, manipulação e transformação de um conjunto de dados brutos. E esse pré-processamento, ele possibilita que o conhecimento possa ser corretamente obtido por algoritmos e técnicas de mineração de dados ou mesmo de ciência de dados. Então, aqui há um exemplo de uma base de dados onde há uma série de informações como ID, nome, idade, estado civil, gênero, curso e profissão. Note que, dentro dessas informações, desse conjunto de informações, há alguns campos que estão sem informação e alguns campos que são numéricos e estão com letras, com caracteres, e alguns que estão fora de contexto. Por exemplo, eu tenho lá estado civil, e dentro de estado civil eu tenho um campo que está marcado como Python. Python não é um estado civil. Então, note que esses dados, eles precisam de algum tipo de trabalho, eles precisam de algum tipo de ajuste para que seja necessário fazer a extração de conhecimento em cima deles. Então, nesse conjunto de técnicas de pré-processamento e olhando para os dados, quais são os problemas que nós podemos encontrar? Então, nós podemos encontrar três principais problemas: incompletude, ruído e inconsistência. Na incompletude, nós podemos ter valores ausentes, atributos ausentes e objetos ausentes. Ou seja, a informação deveria estar presente no campo, mas ela não está, de alguma forma. Nós temos os ruídos, que é quando a informação tem algum tipo, ela é corrompida ou tem algum tipo de erro na hora de salvar essa informação e ela fica ilegível. E a inconsistência, que é quando o valor pertence a uma classe, mas ele está com outro tipo de classe. Por exemplo, eu tenho estado civil, que compreende casado, solteiro, viúvo, e o campo está preenchido como Python, que não é, de fato, um estado civil. E a discrepância, quando a variação dos valores que estão marcados estão fora de um determinado domínio ou de um determinado padrão. Por exemplo, eu tenho um campo numérico que tem a variação de 0 a 10. E dentro desse campo numérico, eu tenho um valor de 20. Então, esse valor 20, ele está correto? Ou ele deveria ser um valor 2, por exemplo? Então, todos esses pontos, eles estão relacionados a problemas nas bases de dados e nós precisamos trabalhar esses problemas para que seja possível a tomada de decisão e a extração de conhecimento. Então, nesse processo de pré-processamento, a primeira etapa é a limpeza dos dados. Então, para que serve essa limpeza? Ela visa amenizar problemas oriundos das etapas de coleta de dados, como dados ausentes, valores ruidosos. E, além de fazer amenizar esses problemas, ela também serve para fazer a imputação de dados. O que seria essa imputação? Seria a substituição de dados ausentes. Essa substituição, ela pode ser uma exclusão ou ela pode ser uma modificação. Então, se ela pode ser uma exclusão ou uma modificação, quais as possíveis soluções para imputação de dados? Então, uma primeira solução seria a remoção do exemplar que apresenta dados faltantes. Eu tenho um conjunto de dados de 100 linhas e uma linha possui algum dado faltante. Eu posso simplesmente excluir essa linha. Eu também posso fazer preenchimento manual de valores ausentes. Então eu olho dentro do conjunto de dados quais campos estão com dados faltantes e aí eu tento buscar alguma técnica para fazer o preenchimento, com base em média, com base em moda, em desvio padrão, enfim, alguma técnica estatística para que eu consiga fazer esse preenchimento. E o preenchimento automático de valores, que seria colocar algum valor padrão quando não há ou quando não tem preenchimento da informação ou quando essa informação está ausente. Para os ruídos, então, como que eu trato esse ruído? Valores que destoam consideravelmente do conjunto de dados. E nesse caso, a gente chama eles de outliers. Então, eu tenho um campo numérico que vai de 1 a 10, e um desses valores está em 50, então ele está muito distoante dos demais, ele está muito fora da média, ele está muito fora do desvio padrão esperado para aquele conjunto de informações. Então, para esse dado, a gente chama ele de outlier.
E ele também pode ser alguns erros ou de preenchimento ou de medição, a depender do tipo de sistema que está fazendo a coleta de dados. Quais são as soluções para os ruídos? Inspeção e correção manual, com base em análise exploratória, uso de técnicas de visualização de dados, ou anular e suavizar os ruídos. Então, se a gente pensar em conjuntos de dados muito grandes, a inspeção e correção manual, ela acaba sendo algo complexo, algo oneroso. Por quê? Imagina que a gente tem uma base de dados lá com 10 mil entradas. Então, seria complicado fazer análise uma a uma, de onde está faltando os dados, onde os ruídos estão acontecendo. Então, para isso que nós utilizamos ferramentas de exploração de dados e ferramentas de visualização de dados, para que seja um pouco mais fácil identificar os campos onde esses ruídos estão acontecendo. Fora os dados faltantes, fora os ruídos, nós também temos problemas com a integração. Então, o que seria essa integração de dados? Eu posso ter a obtenção de dados de várias formas diferentes. Então, eu posso ter um sistema manual, eu posso ter um sistema automatizado. Dentro dos sistemas automatizados, eu posso ter um formulário, eu posso ter um formulário aberto, um formulário fechado. Então, quando eu tenho essas diferentes formas de obtenção de dados, o que acontece? Eu posso ter inconsistências para representar a mesma informação. Então, digamos que eu quero uma data de nascimento. A data de nascimento é dia 2/2/2002. Só que na hora de preencher, uma pessoa preenche 2/2/2002 e outra pessoa preenche 2 de fevereiro de 2002. A informação é a mesma. No entanto, o campo mês, para um formulário está como 02 e para outro formulário está por extenso, fevereiro. Isso causa problemas na hora de fazer a análise desses dados. Então, outros problemas são relacionados à redundância dos dados, né? Então, eu tenho vários dados que representam a mesma coisa dentro da minha base de dados. Posso ter inserção de dados repetidos, porque se são formulários distintos, pode ser que esses vários formulários tragam a mesma informação e eu preciso excluir isso em algum momento. E ausência de padronização de nomenclatura. Então, letras maiúsculas, minúsculas, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, enfim, tem uma série de questões relacionadas à integração de várias bases diferentes. Então, aqui tem um exemplo de integração. Nós temos 2 formulários, onde o primeiro formulário traz uma quantidade de informações e o segundo formulário traz algumas informações que são semelhantes, só que essas informações foram preenchidas de forma manuscrita. Então, fazer a integração dessas duas bases se torna um problema quando a gente está trabalhando com mineração de dados. Um outro problema que acontece bastante dentro dessa etapa de pré-processamento é a redução dos dados. Então, eu tenho um conjunto de dados muito grande. Será que esse conjunto de dados muito grande, ele vai fazer com que a minha técnica de mineração de dados traga a resposta que eu estou esperando? E aí entram algumas questões. Será que eu consigo diminuir o tamanho dessa base e continuar tendo a mesma acurácia de informação? E por que a gente quer fazer essa redução? Porque se eu tenho uma base muito grande, eu preciso processar essa base inteira. Se eu reduzo essa base e consigo manter o mesmo nível de conhecimento, eu ganho tempo de processamento, eu reduzo ciclos de processamento e eu faço com que o meu sistema de tomada de decisão fique mais otimizado. Então, essa redução é interessante dentro da mineração de dados quando a gente está pensando em desempenho e utilização de recursos. Então, o que eu tenho lá dentro do pré-processamento para redução de dados? As bases de dados muito grandes podem dificultar o processo de busca por informações relevantes e alguns métodos de redução que podem ser utilizados. Seleção de atributos, ou seja, eu tenho uma base lá com 30 colunas, talvez 10 colunas já resolvam o problema que eu estou buscando. Então, eu consegui reduzir ela de forma significativa. Compressão dos dados. Então, utilizar alguma técnica onde, ao invés de usar os valores brutos, eu consiga usar valores menores e que consumam menos processamento. E a própria redução dos dados, que seria diminuir o volume de informação que eu estou trabalhando. Então, dentro dessa redução, nós podemos utilizar 2 técnicas, que são as técnicas mais recorrentes dentro da literatura. A primeira é a decomposição em valores singulares. Então, para decomposição em valores singulares, nós utilizamos de álgebra linear, onde
é construída uma matriz com todas as informações da base de dados, e dentro dessa matriz há uma decomposição em outras 3 matrizes, onde dentro dessas 3 matrizes eu vou ter uma específica que vai ter uma diagonal com valores singulares. O que seria isso? Seria eu olhar dentro do meu conjunto de dados e ver quais são as informações que teoricamente são mais relevantes com base num conceito matemático. Ou seja, eu tenho lá a repetição do campo de idade, por exemplo. Eu tenho idade, tenho CPF, tenho estado civil. Então, dentro desses valores, eu posso traçar uma matriz diagonal trazendo esses valores singulares. Uma outra forma de fazer essa redução seria com análise de componentes principais, ou PCA. Então, o PCA ele é um método estatístico para redução de dimensionalidade que detecta os componentes que representam as maiores variabilidades nos dados. Então, aqui a gente traz uma visão um pouco mais matemática e também trazemos uma visão um pouquinho mais de transformação. Veja, a gente está fazendo pré-processamento de dados. A gente está tentando deixar esses dados de uma forma suavizada para que técnicas e algoritmos, né, de aprendizado de máquina ou mesmo métodos estatísticos sejam utilizados. E um dos pontos que são importantes e são interessantes de considerar é a padronização. Então, olhando uma base de dados aqui, nós temos que os nomes, eles podem estar todos maiúsculos, eles podem estar com a primeira maiúscula e as demais minúsculas, eles podem estar tudo minúsculo. Os campos numéricos, alguns têm traço, outros têm parênteses, outros não têm nem parênteses nem traço. Então, o que isso atrapalha dentro da análise? Com relação ao uppercase ou uppercase, é relativamente tranquilo de trabalhar, porque é só fazer uma transformação nesse formato e está tudo certo. Agora, os formatos numéricos, esses demandam um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Se for só remover caracteres, tudo bem. Mas se eu precisar aqui colocar um formato específico, então eu precisaria processar todo o conjunto de informação para que o formato fosse colocado de maneira correta, e para colocar esse formato de maneira correta, eu gasto recurso para que isso seja feito. Então, o processo acaba se tornando lento e trabalhoso. Uma outra forma de normalização dentro desse conjunto de dados seria fazer com que os dados, ao invés de representarem de fato o que eles estão trazendo, fazer uma redução neles para que os algoritmos consigam trabalhar em escalas menores. Então, uma das técnicas para fazer isso seria transformar os dados reais em dados, podemos chamar eles aqui de transformados, em alguma escala. Então, normalmente a gente usa a escala de 0 a 1, onde 0 seria o menor valor dentro de um conjunto de dados e 1 seria o maior valor dentro de um conjunto de dados. Então, para fazer essa redução dos dados, para ficar numa escala de 0 até 1, nós poderíamos usar, por exemplo, uma técnica de min-max. Então, dentro do meu conjunto de dados, eu estabeleço qual é o menor valor, eu estabeleço qual é o maior valor, e entre o menor valor e o maior valor, eu terei uma variação entre 0 e 1. Isso faz com que a execução dos algoritmos de mineração de dados sejam otimizados. E a discretização? A discretização ela é utilizada por alguns algoritmos de mineração de dados para atributos categóricos, não sendo aplicados necessariamente a dados numéricos. Então, atributos numéricos podem ser discretizados. O que seria discretizado? Eu consigo fazer uma média, eu consigo fazer uma redução, eu consigo trabalhar esses dados de forma numérica, de forma matemática. E a discretização, ela reduz a quantidade de valores de um dado ou de um atributo contínuo. Então, métodos de discretização podem ser encaixotamento, análise de histograma, agrupamento, discretização baseada em entropia. Essa foi a aula 1 da unidade 2 sobre pré-processamento. Então, existem ferramentas para fazer essas análises, existem dentro da literatura outras técnicas para os tipos, seja numérico, seja em caracteres. Aqui estão as principais referências utilizadas para a elaboração dessa aula. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.